Olá a todos, meu nome é Ana Laura Torquato e hoje eu vou falar um pouco da minha pesquisa Identidade e Performance, Representação Visual Feminina em World of Warcraft. Um pouco sobre mim, eu sou licenciada em Artes Visuais pela Faculdade de Artes do Paraná, mestra em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente sou doutoranda em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás. Eu também faço parte do grupo de pesquisa Cria Ciber, que investiga as relações entre arte e tecnologia. Falando rapidamente sobre os objetivos e temas da minha pesquisa, o objetivo dessa pesquisa é expor e debater as representações visuais femininas em World of Warcraft baseadas em estudos sociológicos e de gênero. Buscou-se observar a presença de estereótipos de gênero e possíveis padronizações dos corpos e rostos dos avatares femininos, bem como suas possíveis consequências para a comunidade do jogo. Falando rapidamente sobre o World of Warcraft, que é o objeto dessa pesquisa, ele foi criado no ano de 1994 e chegou a contar com um número recorde de 10 milhões de jogadores ativos. Em 2016, o World of Warcraft já tinha arrecadado mais de 9 bilhões de dólares desde o seu lançamento. Essas duas informações salientam a relevância do estudo de World of Warcraft, já que ele tem uma comunidade consolidada e ainda ativa, e também que movimenta uma economia enorme dentro e fora do jogo. E o Avatar? Qual a importância de estudar o Avatar? Afinal, o que é o Avatar? O Avatar é o veículo mediador entre o jogador e o mundo sintético do jogo. De acordo com Marshall McLuhan, o comportamento do Avatar é ligado ao do jogador por uma interface. Seus movimentos literais, bem como seus triunfos e derrotas figurativas, resultam das ações do jogador. Ao mesmo tempo, avatares são inequivocadamente outro. Limitados e livres pela sua diferença com o jogador, eles podem conquistar mais do que o jogador sozinho. Eles são embaixadores sobrenaturais da vontade. Com isso, a gente pode observar que o Avatar, ele é o jogador, mas ao mesmo tempo ele é inequivocadamente outro. Ele realiza ações que o jogador não pode realizar no mundo real. Ele, por exemplo, o Avatar tem mais de uma vida, o Avatar pode voar, ele pode soltar raios pelas mãos, coisa que o jogador não pode realizar. Segundo Bob Rihart, os jogadores realmente existem com seus avatares em uma dialética artística cuja heterogeneidade essencial não deve ser ignorada. Os jogadores experimentam os jogos através do intermediário exclusivo do outro, o avatar. Os olhos, ouvidos e o corpo, componentes de um complexo aparato tecnológico e psicológico. Os RPGs foram a primeira categoria de jogos a introduzirem a opção de customização de avatares. De acordo com essa citação do Bob Rihart, os jogadores só existem no jogo através dos avatares. Os avatares são os olhos, ouvidos e corpo do jogador naquele mundo. Ele só transita naquele mundo através dos avatares. Ele é e não é o avatar. Ele controla o avatar e ao mesmo tempo o avatar personifica a vontade do jogador. Mas e o gênero do avatar? Isso importa? E por que isso importa? Ao analisar 150 dos jogos mais vendidos nos Estados Unidos, pesquisadores observaram que as personagens femininas possuem cabeças maiores, peitorais maiores, cinturas e quadris menores do que a média das mulheres norte-americanas. Beasley e Stanley, ao analisarem 597 personagens e 47 jogos para consoles, constataram que apenas 82 eram do gênero feminino. Personagens femininas possuem visualidades estereotipadas e podem ser limitadas a papéis de suporte e cura, geralmente submissos. Com isso a gente pode ver que as personagens femininas são geralmente limitadas a alguns papéis e limitadas a alguns tipos de visualidade, além de terem presença menor em jogos eletrônicos. As visualidades das personagens femininas também costumam ser estereotipadas, elas costumam se adequar a um padrão de feminilidade e a um padrão de beleza existente no nosso universo fora do jogo. Falando de World of Warcraft, e tentando aplicar as questões vistas nessa pesquisa em World of Warcraft, afinal, as representações femininas em World of Warcraft são estereotipadas? Elas são objetificadas? Bom, com isso nós começamos com uma captura de tela de customização e criação de avatares no jogo. À esquerda nós temos a opção de escolher o gênero do personagem, masculino ou feminino, a escolha de facções entre aliança e horda, e a escolha de classe logo à direita. Nós não vamos falar da escolha de facções e nem da escolha de classe. A escolha de facções influencia só na escolha das raças das personagens, que é o que nós vamos focar. E também vamos falar da personalização dos rostos e dos corpos da personagem, e do gênero feminino, obviamente. Aqui nós temos algumas capturas de tela das personagens da Aliança, que são as personagens à esquerda, e as personagens da facção Horda, que são os personagens à direita, nesse fundo vermelho.
Já de início a gente pode perceber que os corpos de todas essas personagens são esguios, são magros, tem cintura diminuta, tem o busto avantajado, os quadris geralmente mais largos, em algumas personagens é mais fácil de perceber isso, mas todas elas têm um padrão corporal que se adequa a um estereótipo de beleza e hiperfeminilidade. Não fugir, mesmo apesar de monstruosas, apesar de fugirem de características humanoides muitas vezes, ou devessem fugir, elas ainda assim se adequam a um padrão humano e social e estereotipado de beleza. Aqui dando um zoom, a gente pode observar com mais detalhes o rosto dessas personagens. Aqui são os rostos de personagens da facção Aliança. Podemos perceber que são rostos mais delicados, com os olhos maiores, com os lábios geralmente avantajados, com as feições delicadas, que também se adequam à hiperfeminilidade. E mesmo se a gente for observar a visualidade da personagem Worgenin, que é a última ali, que é semelhante a um lobo, ela ainda assim possui feições delicadas, mesmo não sendo humanoide. As opções de customização World of Warcraft acabam sendo limitadas a esses estereótipos. Aqui a gente tem um pouco do dismorfismo sexual entre personagens masculinos e femininos. Pode-se observar que os personagens masculinos eles têm uma diversidade maior de poses, de rostos e de outras características físicas, têm corpos mais diversos. Apesar de todos eles serem fortes e possuírem corpos musculosos, a gente não vê o mesmo nas personagens femininas. Eles também não se adequam tanto a um padrão de beleza. Eles têm faces mais monstruosas, especialmente na personagem trolesa, que aparece na imagem, uma comparação direta entre sua contraparte masculina. É possível ver que a personagem trolesa é atraente na sua forma feminina, enquanto o personagem masculino ele é monstruoso, ele dá medo, ele causa até repulsa. De acordo com uma citação da Lina Eklund, em WoW, nossos corpos são performados para nós. Seus visuais, cabelos, voz e linguagem corporal foram pré-programados em papel de gênero estereotipado baseado numa expectativa heterossexual. O dimorfismo em WoW é um ótimo exemplo de como a diferenciação de gênero é uma ideologia. É um desejo que impusemos ao mundo, não na realidade em si. Nós fazemos até com que os nossos eus fantásticos se conformem a elas, segundo o Wade. De acordo com a citação da Lina Eklund, ela diz que os corpos são programados em World of Warcraft baseados numa expectativa heterossexual. Então, nós não somos exatamente livres para personalizar esses corpos. O Wade também complementa dizendo que isso é graças a uma ideologia que surge no mundo real e é transposta para o jogo, limitando também a escolha de visualidades que a gente pode ter no jogo. O jogo é construído a partir de expectativas e estereótipos de gênero. Esses estereótipos aparecem na forma de corpos e rostos femininos padronizados e atrelados à sexualidade e hiperfeminilidade. Segundo Rubinstein, a Blizzard negou a muitas pessoas a habilidade de jogar com um personagem como elas ou com um personagem que elas gostariam de ser. O extremo dimorfismo sexual nas raças manda uma mensagem para aqueles que não se encaixam naquele tipo de corpo, de que eles não são bons o suficiente para que nem somente um avatar no jogo inteiro possa representá-los. Então, como o jogo é construído a partir desses estereótipos de gênero, construídos com a base na heterossexualidade, a Blizzard nega que muitas pessoas se sintam representadas com essas visualidades e sejam capazes de customizar um personagem como elas. E isso para mulheres muitas vezes é fundamental, já que você não se vê representada naquele jogo. Eu queria terminar a apresentação falando da pesquisa da Lina Eklund, que ela entrevista jogadoras femininas de World of Warcraft, falando: as mulheres descrevem o jogo como espaço livre, livre de limitações que elas percebem ter na vida real. A total liberdade no espaço do jogo foi um aspecto especificamente mencionado. Caroline descreve o WoW como um lugar no qual as mulheres podem estar no mesmo patamar dos homens. Caroline: as garotas querem ser tão boas quanto os caras, esse é o jeito que as coisas são. Se você já não é assim no seu trabalho ou na sua vida, lá em WoW talvez você tenha umas possibilidades de ser. Talvez você seja oprimida pelo seu parceiro, então você pode ir e chutar bundas nas batalhas. Então, por essa razão, é bom que as garotas possam jogar. Então, para muitas mulheres, o jogo estabelece um escapismo para elas na vida delas. Às vezes, a única forma de demonstrar poder, de ter algum poder na sua vida. E se você é negado uma representação, como é que isso fica? Então, sendo um lugar de tanta liberdade, por que a gente limita essas representações e torna elas estereotipadas, com visualidades hiperfemininas, sem ter diversidade para essas jogadoras, né? E assim a gente salienta a importância de ter avatares femininos que representem essa diversidade de corpos e rostos das jogadoras.
aqui as minhas referências para apresentação. Muito obrigada, boa noite.